Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje faz parte da série de aulas onde nós estamos falando sobre os mistérios do sono. E essa é a nossa aula número 2. Então, na aula de hoje, nós vamos falar mais um aspecto espiritual sobre a visão espiritualista dos mistérios do sono. Então, os espiritualistas dizem que quando nós vamos adormecer, a nossa consciência, ela atinge zonas, dimensões diferentes daquelas onde nós estamos quando estamos acordados. Então, nós estamos acordados, estamos aqui na nossa realidade física, nossa realidade concreta. Quando nós nos preparamos para dormir, a nossa consciência, juntamente com os nossos corpos sutis, eles se desprendem do nosso corpo físico e eles vão para dimensões e zonas espirituais diferentes. E o que vai definir para que lugar que o nosso corpo sutil vai? É exatamente a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas frequências vibratórias. Então aqui os espiritualistas nos deixam um alerta. Nós precisamos prestar muita atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas emoções que nós estamos sentindo, exatamente no momento em que nós vamos dormir. Porque exatamente do jeito que estão os nossos pensamentos e as nossas emoções, nós acabamos sendo direcionados para lugares nos planos imateriais, nos planos sutis. Nós acabamos sendo direcionados exatamente para locais compatíveis com a frequência vibratória dos nossos pensamentos. Então aqui, gente, fica um grande alerta. Pessoas que costumam ter pesadelos. O que é um pesadelo? O pesadelo é quando a pessoa está fora do seu corpo físico, com os seus corpos sutis, a sua consciência, E essa pessoa acaba indo para algum lugar de baixa frequência, ou acaba indo para alguma zona umbralina, ou para algum local inferior, e acaba vivenciando algumas experiências ali. E o pesadelo nada mais é do que a percepção destas regiões, destas zonas de frequência vibratória baixa. E aí quando a pessoa acorda, porque geralmente depois de um pesadelo a pessoa acorda assim, assustada, no sobressalto, ela traz toda essa impressão dessa região onde ela esteve para o corpo físico. Então é muito comum a pessoa acordar assustada, ter as pernas, os braços estremecendo, a respiração acelerada, batimentos cardíacos acelerados. Por quê? Porque ela trouxe, juntamente com o susto, ela trouxe para o corpo físico todas aquelas impressões que ela adquiriu nessas zonas de baixa frequência em que os corpos sutis dela estavam durante o sono. E isso é muito prejudicial para a saúde, porque acaba desencadeando uma série de reações físicas, biológicas, decorrentes desse susto e dessas energias baixas. Então aí começa a ter algum mal-estar físico, até equilibrar novamente demora um pouquinho, e isso acaba trazendo prejuízos físicos também, emocionais, a longo prazo, se a pessoa tiver um comportamento assim de pesadelos constantes, Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque inclusive durante o sono as pessoas podem ser seguidas por energias que não são de boas frequências, e isso acaba prejudicando ainda mais o processo do relaxamento e do sono. Nós também temos que prestar atenção
que o nosso sono, ele tem que ser algo reparador. Então, para ser uma coisa reparadora, para ser um processo tranquilo de regeneração, nós precisamos estar numa condição mais serena ao irmos deitar. E, inclusive, Jesus, em algumas de suas passagens, né, ele costumava dizer que se você tem algo contra algum irmão seu, ou se você tem alguma animosidade com algum ser, que você resolvesse isso antes de ir se deitar. Então, essa simbologia, ele estava já querendo dizer o seguinte, que se você vai dormir com algum assunto mal resolvido com alguém, alguma animosidade com alguém, alguma sensação ruim, isso indica que a frequência vibratória desses seus pensamentos é que vão direcionar e definir para qual região suprafísica que você vai acabar indo durante o sono. Então a gente percebe que muitas pessoas têm um dia turbulento, um dia nervoso, um dia com muitos conflitos. Vocês podem observar, a noite de sono de pessoas que tiveram dias dessa forma são noites de sono turbulentas, são noites de sono de má qualidade. Por quê? Porque os corpos sutis, junto com a consciência, acabam indo para regiões inferiores, para regiões que têm essa frequência vibratória da mesma forma que os pensamentos da pessoa. Nós sabemos que energia é o que determina o lugar e a dimensão que nós nos dirigimos. Então, quando nós estamos com o nosso corpo sutil fora do corpo físico, é muito mais fácil da gente ser atraído para uma determinada dimensão, porque nós não temos o corpo físico denso que possa nos segurar aqui. Então, quando a gente está fora do corpo físico no período do sono, é ali que a gente vai poder observar como é que está o nosso mundo interno. Porque dependendo do lugar que você for levado durante o sono, você já tem uma ideia de como que está a sua frequência vibratória. Se você tem sonos tumultuados, se você tem pesadelos recorrentes, se você não dorme bem, você já pode perceber que alguma coisa está errado a nível de vibração. Então, aqui tem uma atenção e uma importância que nós precisamos dar para a nossa vibração, para os nossos pensamentos na hora que nós vamos dormir. Quando nós temos um pensamento sereno, quando nós vamos dormir com aquela sensação de paz, né? Aquela sensação de paz interna. Você está em paz com você está em paz com o seu semelhante, você não tem nenhuma animosidade, você não tem nenhuma situação conflitante. Você pode reparar que você adormece mais rápido, você adormece de forma tranquila e o seu sono é melhor. Você vai para lugares melhores, você vai para dimensões com frequências vibratórias mais elevadas, e quando você acorda leve, você acorda assim tranquila, restabelecida, suas energias estão restauradas. Então aí isso daí já indica que você teve uma noite de sono reparadora. E isso é muito bom porque quando você volta, quando os seus corpos físicos retornam do sono, né, os seus corpos sutis retornam para o corpo físico, eles trazem toda aquela energia que eles captaram nessas dimensões superiores. Então a pessoa volta e ela levanta bem, ela levanta descansada, ela levanta com o humor dela estável, né, com uma predisposição para levar o dia muito melhor. Então essas pequenas oscilações de humor, de cansaço a hora que levanta, já são alguns indicadores da qualidade do sono que nós costumamos ter. E também o plano espiritual ele deixa um exercício para que a gente possa fazer, muito simples, mas assim de uma eficácia enorme, que é o seguinte:
eles dizem o seguinte, que o último pensamento que passa pela sua cabeça no momento em que você está quase pegando no sono, sabe aquele momento que você está assim, nem muito acordado e nem muito dormindo, é aquele meio termo, né? Você está quase pegando no sono. Nesse momento, o que vai definir para você qual é a dimensão que você vai ser direcionada é o pensamento que você estiver com ele na cabeça nesse momento. Então, esse pensamento, a frequência desse pensamento, durante esse período que você está entre meio acordado e meio dormindo, é o que vai definir a dimensão que você vai ser direcionada com seus corpos sutis e com a sua consciência. Então, quando nós vamos passar por esse processo do sono, nesse momento nós precisamos ter pensamento positivo. Se você não tem um pensamento positivo, se você não lembra de nada alegre, pelo menos faça uma oração. Escolha uma prece que você goste, que você tem por hábito rezar. Pode ser uma prece quando você rezava quando você era criança, que sua mãe ensinou, algo que remeta a esse lado inocente, esse lado puro que nós tivemos, que nós deveríamos manter. Então, nesse momento, o pensamento que você tiver é o que vai definir o lugar que você vai ser direcionado durante a sua noite de sono. Então, eu aconselho que você que você vá dormir com uma prece. Deita e vai rezando uma prece. Pode ser a prece que você tiver mais afinidade, que você gostar mais. Vai rezando. E num desses momentos você vai acabar dormindo. Então você vai adormecer com a sua mente, com o seu pensamento em oração. E, logicamente, pela frequência vibratória elevada que a oração tem, você vai para um lugar melhor. Você vai ser direcionado para um local, uma frequência vibratória, uma dimensão melhor e vai voltar de manhã cedo já bem mais recuperado. Esse exercício, o plano espiritual também aconselha, na verdade eles aconselham fazer esse exercício todas as noites, né? Sempre manter o pensamento, o melhor pensamento que você puder, ou então uma oração. Porque de tanto a gente treinar isso durante as nossas noites de sono, o plano espiritual diz que se a gente tiver esse comportamento, esse hábito, né, saudável de tomar esse cuidado na hora que nós estamos quase pegando no sono, eles dizem que no momento em que a pessoa vai desencarnar, o que também vale é o último pensamento que a pessoa tiver na mente, é o que vai definir grande parte da sua vida futura, das condições da sua vida futura. Então eles dizem assim, que se nós treinarmos a nossa mente durante todas as noites de sono, a ter um pensamento positivo na hora que vamos fazer essa passagem do estado de vigília para o sono, ou um pensamento positivo ou uma oração, de tanto nós treinarmos isso durante a vida, nós vamos adquirir esse hábito. E aí quando chegar o momento de nós fazermos a passagem para o plano espiritual, de forma definitiva, esse hábito já vai estar incorporado em nós. Então, a tendência da pessoa ter um pensamento positivo nesse momento, ou de estar fazendo uma oração, é grande. Então, isso define e ajuda a definir muito das condições da vida futura. Então, gente, eu queria fechar essa nossa segunda aula de hoje com essas explicações muito importantes e com essa tarefinha que o plano espiritual nos aconselha a fazer. Então, vamos observar os nossos pensamentos quando nós estamos indo dormir. Vamos escolher um pensamento ou uma sensação ou um sentimento que seja altamente positivo, ou então escolha uma oração para você fazer enquanto você está quase pegando no sono, para que isso defina para você a dimensão em que você será direcionada com seus corpos sutis,
para que você possa estar em dimensões elevadas, em dimensões positivas, em dimensões de luz, para se recompor, se regenerar, se recarregar energeticamente, na hora de você voltar de manhã, você estar com o seu corpo e os seus pensamentos e emoções plenamente harmonizados. Então fica essa dica muito importante do plano espiritual para cada um de vocês, para melhorar ainda mais a qualidade do sono e a saúde de um modo geral. Eu agradeço muito a sintonia de vocês nas nossas aulas e até o nosso próximo encontro.